Graça e paz, meu irmão, minha irmã querida, meus irmãos da melhor idade, pessoas que a gente tem um carinho muito especial, né? Pessoas que a gente sente cada dia mais vontade de estar próximo. Eu queria saudar vocês com a paz do Senhor e dizer, né, que estou muito honrado nesse momento de poder estar ministrando, né, de trazer a palavra, uma palavra que Deus colocou no meu coração e que eu creio que Deus vai fazer a diferença com essa palavra nas nossas vidas, né? Eu peço a Deus que tudo que eu falar aqui, eu seja apenas usado como um canal de bênção para vocês, que não saia nada de mim mesmo, né? Que as palavras faladas aqui sejam palavras vindas do trono de Deus. Amém? Antes de iniciar essa ministração, nós vamos fazer uma oração, entregando a Deus, né, esse momento, esse dia, né, esse culto, e pedir a Ele que fale conosco. Amém? Grandioso Deus, eterno Pai, mais uma vez diante da Tua santa presença, ó Pai, eu venho lhe agradecer, ó Pai, por esse dia que o Senhor nos concedeu até aqui, ó Pai. Muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, ó Pai. Ó Senhor, que se nós estamos de pé, ó Pai, nós sabemos é porque o Senhor permitiu, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, nos deu livramento, ó Pai, nos deu saúde, ó Pai. O Senhor cuidou das nossas vidas, Senhor. Muito obrigado. Eu venho, ó Pai, em especial agora, Senhor, apresentar, Senhor, esse culto, ó Pai, virtual da melhor idade, ó Pai. Ó Senhor, eu lhe agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, ó Pai, podendo falar um pouco da Tua palavra, ó Pai. Mas eu lhe peço em especial, ó Pai, que tudo, ó Pai, que eu disser aqui agora, Senhor, usa minha boca apenas como canal, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que não saia nada, Senhor, de mim, Senhor, como homem, Senhor, da carne, ó Pai. Que tudo possa ser inspirado, Senhor, inspiração vinda do Teu trono, ó Pai. Eu lhe peço, ó Pai, que fale aos nossos corações, ó Pai, de maneira especial, Senhor. Se tiver alguém precisando, Senhor, de uma palavra de consolo, uma palavra, Senhor, de avivamento, Senhor, de uma palavra, Senhor, que conforte, ó Pai, que isso seja feito, ó Pai, e chegue nas pessoas dessa maneira, ó Pai, no nome santo de Jesus, Senhor. Continue abençoando, Senhor, cada irmão, Senhor, cada irmã da melhor idade, ó Pai. Ó Senhor, eles são joias preciosas, Senhor, para a equipe da melhor idade, Senhor, eles são joias preciosas, Senhor, para portas de Sião, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eles são muito importantes para todos nós, Senhor. Fale conosco, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste momento eu gostaria, né, de estar compartilhando com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, e essa palavra se encontra em 2 Reis 5, a partir do versículo 1 até o versículo 19. Amém? Eu vou estar lendo o texto e em seguida nós estaremos discorrendo sobre essa palavra. 2 Reis 5, a partir do versículo 1. E Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria de sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou a sua mão de 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. E levou cada carta ao seu rei de Israel, dizendo: Logo
em chegando a ti estas cartas, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os seus vestidos? Deixe-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu disse-lhe, mandou um mensageiro dizendo, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne se tornará e ficarás purificada. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá rios de Damasco melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissera uma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou o homem a Deus, e ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido que toda a terra não há Deus senão de Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse, vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã, seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele disse, vai em paz, e foi-se dele uma pequena distância. Amém? Até aqui tá bom. Irmãos, nessa palavra aqui, a Bíblia nos mostra, né, nos conta a história do rei Naamã, de Naamã, né, que era um guerreiro, né, o guerreiro que defendia o exército, né, do rei da Síria, e mostra aqui que Naamã era um homem muito poderoso, um homem muito honrado na sua terra, pelos feitos que ele tinha conquistado, por tudo que ele tinha conquistado. Então, ele era um homem diferenciado, era um guerreiro, era um homem que se sentia na condição de estar numa posição diferente. E por isso, quando ele ficou sabendo, né, de alguma forma, que ele poderia ser curado pelo profeta que estava em Israel, pelo profeta Eliseu,
por ele ser um homem honrado e achar que ele merecia ser tratado com muita honra, ele achou que ele iria até Israel e que Eliseu simplesmente iria sair, né, de encontro a ele, impor a mão sobre ele e ele ali seria curado de toda a lepra. Só que não foi isso que aconteceu. O profeta simplesmente falou que ele deveria ir até ao rio Jordão, dar 7 mergulhos, e que quando ele saísse dos 7 mergulhos ali, ele já sairia curado. Então, isso que provocou? Provocou nele um sentimento de que, como que eu poderia dizer, que ele estaria sendo humilhado por estar tendo que mergulhar num rio, sendo que na cidade dele existia 2 outros rios que ele também entenderia que poderia ser melhor para ele do que o Rio Jordão, até mesmo porque ele julgava que eram rios melhores que o Rio Jordão. Mas naquele momento ali o Senhor já estava tratando o coração dele, né? Naquele momento o Senhor já estava tirando, né, toda arrogância, todo sentimento, né, de poderio, e mostrando para ele que quem manda, quem tem poder é o Senhor, e que a palavra do profeta deveria ser cumprida sobre a vida dele. A princípio ele teve resistência, mas o Senhor tocou tão profundamente no coração daquele homem que ele resolveu cumprir o que o profeta tinha dito a ele, né? Que seria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E assim se cumpriu, né? No 7º mergulho, ele saiu totalmente limpo daquela lepra, né? E ali ele reconheceu que existe Deus em Israel e que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou até mesmo do que pensamos. Amém? E eu queria, né, com base nessa palavra, tirar algumas lições, né, para as nossas vidas, né, que Deus colocou no meu coração e que a gente possa refletir um pouquinho sobre elas. Amém? A primeira lição que eu queria tirar, que a gente poderia tirar aqui, é de o que a gente precisa fazer para receber o milagre de Deus. A primeira lição que eu queria tirar aqui seria ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Eu queria que os irmãos fossem até o livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, e lá nós vamos verificar o que fala as Escrituras. Em Romanos 10, 17, a palavra de Deus nos fala: de sorte que a fé pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Irmãos, se a gente não tiver a sensibilidade de estar escutando a voz do Senhor, nós nunca vamos alcançar o nosso milagre. Amém? O nosso milagre depende do nosso ouvir, depende da nossa sensibilidade de escutar a palavra de Deus, né? De ouvir o que Deus tem falado com nós. De repente a gente não está entendendo muito, não tá reconhecendo muito a voz de Deus no que Ele está falando. E às vezes Deus age de formas tão diferentes para falar com a gente, ou às vezes Ele usa uma pessoa para falar com a gente, ou às vezes uma ideia que Ele coloca na mente da gente é uma ideia que Ele está falando com a gente, né? Aquilo fica latejando na nossa cabeça e a gente às vezes não tem ouvido para ouvir, não tem entendimento para entender. Mas para nós alcançarmos os nossos milagres, nós precisamos saber ouvir a palavra do Senhor. Amém? Uma outra lição que a gente pode tirar, né, da palavra e também do que a gente precisa para receber o nosso milagre está em Hebreus 11:1.
Vamos até Hebreus 11:1, irmãos. Vamos ver o que as Escrituras nos dizem em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? O que nós podemos tirar de lição? Que a gente deve crer no Senhor de todo o coração. Amém? Muitas vezes a gente não consegue imaginar o que Deus vai fazer para promover um milagre nas nossas vidas, né? A gente não tem a mínima ideia, a gente acha que uma situação já não tem mais condições de ser promovida, né? De acontecer um milagre, né? De Deus estar trabalhando naquilo ali. Mas eu falo uma coisa para vocês, irmãos, coisas que a gente tem experimentado dia a dia. Muitas vezes, quando o homem coloca um ponto final numa situação, Deus coloca uma vírgula e continua uma história. Então, creia em Deus, creia de todo o coração que todas as coisas que provêm de Deus podem acontecer nas nossas vidas, se for a vontade dele para as nossas vidas. Amém? Outra lição que nós precisamos tirar dessa palavra aqui, que é uma das lições, eu acho que mais falou comigo, é ser humilde de coração. Em Jeremias 29, 12 e 13, vamos ver o que a palavra de Deus nos fala lá. Em Jeremias 29, 12 e 13, a palavra de Deus nos diz: Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todos os vossos corações. Amém? Nós devemos ser humildes, irmãos, para entender o que Deus quer passar para a gente. Nós precisamos estar com o nosso coração na humildade, sabendo que muitas vezes Deus vai usar pessoas, né, usar situações para estar falando com a gente. Então, a humildade é uma das coisas, né, que Deus mais requer da gente para a gente receber as nossas bênçãos, receber o nosso milagre. Nós precisamos ser humildes. Às vezes nós estamos passando por momentos difíceis, nós estamos passando por momentos de deserto e naquele momento ali Deus está tratando conosco, né? Ele está tratando a nossa humildade. Às vezes nós não conseguimos entender aquele momento, né? Mas na palavra de Deus mesmo diz que nesse mundo teremos aflições, né? Mas as aflições serão vencidas quando a gente estiver voltada para ouvir e para entender o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Amém? E para finalizar, uma das situações que a gente precisa, né, ter para receber o milagre é obedecer à palavra de Deus. Obediência é a chave de tudo, meus irmãos. Quando Deus fala conosco e nós tentamos fazer o contrário, com certeza nós vamos sofrer as consequências, né? Muitas vezes Deus usa pessoas, usa situações e a gente, de repente, por achar, né, que nós somos, né, muita coisa e não entender o que Deus está passando ali para nós, o que Ele está dizendo ali para nós, por ser uma pessoa muito humilde que está nos falando, né, a gente não consegue ter essa sensibilidade e quando a gente não ouve a voz de Deus, a gente tem muitas consequências.
Então, a palavra de Deus em 2 Reis 5,14, que está dentro do texto que nós lemos, mostra que Naamã, ele precisou obedecer o que foi dito para ele poder conquistar o milagre dele, que seria a cura da lepra, né? Então, em 2 Reis 5,14, a palavra de Deus nos diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus por esse homem que teve a sensibilidade por obedecer, né? E em obedecer a palavra do profeta, e uma palavra que era inspirada, né, por Deus, e mergulhar 7 vezes, como foi necessário, 7 vezes, para ele conseguir chegar ao milagre que ele tanto buscava. Amém, irmãos? Nós também temos que ter sensibilidade para a gente, ao conquistar os nossos milagres, nós precisamos fazer sacrifício, né? Nessa palavra aqui, no caso dessa palavra aqui, colocando como nos dias de hoje, Naamã precisou andar mais de 200 quilômetros para conquistar o seu milagre. De repente, o seu milagre vai chegar, não vai ser necessário você andar 200 quilômetros. Não vai ser necessário você carregar ouro, roupas, como ele precisou carregar, e andar muitos quilômetros para conquistar o seu milagre. O seu milagre pode estar simplesmente, para você receber ele, o único sacrifício que você vai ter que fazer é entrar no seu quarto, fechar a porta, ajoelhar e clamar a misericórdia do Senhor. Entrar em secreto no seu quarto e orar, pedir a Ele para que Ele promova o milagre que você tanto busca na sua vida. Amém? Às vezes seu milagre é um milagre de uma cura. Às vezes seu milagre é um milagre de uma promoção na empresa que você trabalha. Às vezes seu milagre é a salvação de toda a sua família. Deus, Ele é poderoso para fazer qualquer tipo de milagre. Ele é poderoso para ressuscitar um morto. Ele é poderoso para curar qualquer doença incurável para a medicina, que para Deus não existe doença incurável. Existe o querer dele e é isso. Então, você precisa estar preparado, né, para fazer o seu sacrifício, para receber o seu milagre, né? Amém? Irmãos, eu gostaria também de falar com você que muitas vezes nós achamos que o nosso milagre ele vai acontecer no nosso primeiro mergulho. Mas para Naamã não foi apenas o primeiro mergulho que fez com que ele saísse curado. Ele precisou mergulhar 7 vezes. E o que eu consigo tirar desse mergulho, desses 7 mergulhos que Naamã precisou dar para sair curado? Eu consigo tirar daí que esse é o tempo que Deus requer de você para que você conquiste seu milagre. Hoje você pode estar pensando assim: eu vou entrar no meu quarto, vou fechar a porta, vou ajoelhar, vou pedir a Deus para que meu milagre venha, e na hora que eu levantar, o meu milagre já vai ter acontecido. Irmãos, isso pode ser que aconteça sim. Deus é poderoso para fazer acontecer em uma oração, em 2 orações, em 7 orações, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele não vai te dar nada que você não esteja preparado para receber. Amém?
Irmãos, eu conto por experiência própria. Hoje eu trabalho numa grande empresa e nessa empresa eu trabalho numa área que eu sempre quis trabalhar, sempre lutei, né, para me trabalhar nessa área, que é a área de compras, que eu acho uma área muito boa, muito bonita para se trabalhar. E eu lembro muito bem que eu trabalhava há 15 anos atrás, eu estava trabalhando numa outra empresa e eu estava terminando minha formação, né, de curso superior. E eu sempre, nas minhas orações, eu falava com Deus: ó Deus, eu quero trabalhar nessa área de compras. Eu quero aproveitar essa formação que eu tenho, né, essa formação que eu estudei, e quero me desenvolver nessa área, porque eu acho uma área muito boa, uma área muito interessante, uma área que me desafia muito todos os dias. E eu quero que o Senhor me ajude, ó Pai, que eu consiga trabalhar. E isso não foi apenas uma oração um dia, não foi 2 dias, foram todos os dias da minha vida, em no mínimo 3 anos fazendo essa mesma oração. Mas, creia, irmãos, as orações, elas nunca voltam vazias. As orações que têm concordância com Deus, elas nunca voltam vazias. Você pode orar dias, meses, anos, mas Deus vai responder sua oração se for da vontade, que se estiver dentro da vontade dele. Então, graças a Deus, hoje já tem 12 anos que eu trabalho nessa área. E Deus tem me permitido, né, ter experiências boas, né, e tá vivendo experiências profissionais muito boas, né, trabalhando nessa área. Então, irmãos, por experiência própria, uma oração nunca volta vazia. Peça a Deus, ele vai, se for, estiver dentro da vontade dele, vai ser cumprido, né? Pode demorar dias, meses e anos, mas vai acontecer. Não desista, não desista. O 7º mergulho foi foi o último mergulho de Naamã para ele sair curado. Não foi no primeiro, não foi no segundo, não foi no terceiro, não foi no quarto, não foi no quinto, não foi no sexto, foi no 7º. 7º é o número da perfeição, o número do Senhor. Amém? O seu milagre pode estar na primeira oração, como pode estar na 7ª, como pode estar além da 7ª, como pode estar no 7º ano. Enfim, Deus é infinitamente poderoso para te honrar e para fazer o seu milagre acontecer, para fazer algo que você quer que aconteça, que vai ser bom para você acontecer. Mas antes disso acontecer, Ele vai te preparar, Ele vai te tratar, Ele vai te deixar pronto para receber o milagre. Amém? Você tem que perseverar, irmão, no que você quer. Se você não perseverar, você não vai conseguir. Você tem que ter fé no Senhor, né? Tem que estar disposto a pagar o preço. E foi isso que Naamã fez. Deus quebrou a arrogância dele, né? Precisou quebrar a arrogância dele para que ele conquistasse o seu milagre. Amém? Então, irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, né? Eu espero que essa palavra possa ter falado com vocês, como falou comigo, porque eu pedi a Deus que eu fosse usado apenas como um canal, né? E espero que Deus tenha falado com todos nós, né? Comigo primeiramente, com vocês também. E espero também que em breve nós possamos estar nos reunindo, né? Como nós reuníamos antes, né? No templo, para a gente fazer os nossos cultos da melhor idade, da forma que era feito, né? Hoje nós temos que obedecer, né, às regras da Organização Mundial de Saúde, mas creio eu que vai chegar um momento que nós vamos poder nos reunir como era antes, né? Eu creio que Deus está preparando esse momento, um momento de nós estarmos juntos novamente.
E mais uma vez, né, eu queria falar com vocês que eu estou com muita saudade de todos vocês, né? E que eu gostaria muito da gente estar podendo se reunir, mas em breve isso vai acontecer. Amém? Que Deus possa ter falado no coração de cada um de vocês e que nós possamos cada dia mais confiar no Senhor, sabendo que a gente muitas vezes vai precisar de dar 7 mergulhos para conquistar o nosso milagre. Ou talvez não vai chegar no 7º, mas Deus, ele sabe todas as coisas e ele sabe, conhece os nossos corações e nos prepara para receber o milagre. Amém? Eu vou fazer uma oração de encerramento. Grandioso Deus, eterno Pai, diante de Ti, ó Pai, eu entrego, Senhor, essa palavra, Senhor, e lhe peço, ó Pai, que continue falando conosco, ó Pai, continue abençoando cada irmão, ó Pai, cada irmã, Senhor, da terceira idade, ó Pai, da melhor idade, Senhor. Ó Senhor, eles são joias preciosas para nós, ó Pai, que o Senhor continue cuidando da vida deles, ó Pai, da saúde, ó Pai, restaura a saúde dia após dia, Senhor, a saúde deles, a saúde dos familiares, ó Pai. Ó Senhor, eu lhe peço também, Senhor, que não permita, Senhor, que esse vírus, ó Pai, ele venha assolar a vida dos irmãos que estão nos ouvindo, ó Pai, nem dos familiares deles, ó Pai. Que o Senhor continue protegendo, ó Pai, a família de cada um, no nome santo de Jesus, ó Pai. Seja conosco, ó Pai, e que essa palavra, ó Pai, que foi ministrada aqui, ó Pai, ela possa, Senhor, falar aos nossos corações, ó Pai, continuar falando aos nossos corações, ó Pai. O Senhor sabe todas as coisas, Senhor, e continue conosco, ó Pai, no nome santo de Jesus. Eu lhe oro e lhe agradeço, ó Pai, hoje para todos sempre, no nome santo de Jesus. Amém e amém, Senhor.